pessoal, mais um podcast aqui da Faculdade TH. Nós já conversamos, né, Vanessa? Sim. Conversamos também, né, Laércio? Sim. Agora, gente, eu vou pegar os dois e espremer, porque a gente quer realmente saber qual é a história de vocês. Eu quero que a Vanessa... por que eu convidei vocês, né? Assim, claro, eu sou uma admiradora do trabalho de vocês e também sou admiradora da pessoa que vocês se tornaram. Mas eu tenho certeza que a Vanessa e o Laércio não são hoje o que eram há 15, 20 anos atrás. E é claro que todos aqui que estão nos assistindo têm também a sua jornada. E vocês são pessoas inspiradoras. Então, todo mundo teve seus momentos aí de perrengues, né? E aí, isso é os bastidores que, na verdade, a Vanessa não coloca nas redes sociais dela, o Laércio também não tá no currículo, mas a gente tem curiosidade de saber. E aconteceu. Agora é com vocês. Né? Quem começa? Primeiro as mulheres, né? Então, assim, história... Eu tenho muitas histórias pra contar, né? De como eu cheguei até aqui. Mas vamos contar aqui aquelas que acho que ninguém sabe. Você falou, aquilo que eu não compartilho com as pessoas. Eu acho que todos nós temos uma jornada desafiadora. Né? Ninguém chega a lugar nenhum do nada, como algumas pessoas. Nossa, do nada fulano fez sucesso. Seu palestrante. Do nada fulano é contratado por grandes explodiu. Explodiu do nada. Nada é do nada. Quem fala isso é porque não conhece a jornada do outro. Então, assim, eu tive muitos desafios na minha vida, ainda tenho. A gente estava até conversando hoje, né, no almoço sobre isso. Eu falo muito que o desafio não só... como empresária, empreendedora, mas todos os papéis que eu tenho que executar na minha vida feminina também faz com que meu desafio seja muito maior. Então, eu sempre ouvi muito a frase não tenho tempo, sempre disse muito isso, não tenho tempo. E sempre desacreditei muito no meu potencial. Teve um momento, a Ana... Nossa, a gente pensa que ela é tão segura, né? Não é? Teve um momento... Segura, parece. Teve um momento, assim, muito atrás, muitos anos atrás, que foi um momento, assim, que me despertou pra minha busca de mudança muitos mesmo. Muitos anos atrás? Tem 22 anos. Sou novinha. 22 anos, muitos anos atrás. Eu tenho cara de 22. Você tinha 12 na tinha época, 12. né? O que acontece? Eu tive um momento em que uma pessoa, ela chegou em mim e falou assim, Vanessa, você tem certeza que isso vai dar certo? Era algo que eu estava planejando fazer no futuro. Sabe aquele que você fica falando que você quer fazer, mas nunca faz? E eu ficava compartilhando com todo mundo. Entendi. Até com as pessoas que não iam me ajudar. E aí essa pessoa um dia me falou assim, isso não vai dar certo. Nesse momento, parece que foi uma força, sabe? Que falou assim, não vai dar certo. Essa pessoa não quer que dê certo, mas vai dar certo. Essa pessoa, certo, representava alguma coisa pra você, né? Se você se Sim. incomodava... Sim, Verdade. representava. Era uma pessoa que representava muito pra mim na minha carreira. Você viu? Porque ela matou a pessoa. Matou. Pessoas que não te agregam, você mata. mata. Então aí, daí pra frente, eu comecei a mudar os meus comportamentos, a mudar os meus hábitos. E nesse período eu enfrentei vários desafios. Vanessa? Isso Faculdade? isso tem pouco tempo, mesmo? 5 anos atrás, assim. Então o que acontece? Ela explodiu mesmo, né? 5 anos. Isso, porque assim, a gente começa a pensar o seguinte, é muito fácil eu falar assim que eu quero mudar e ter resultado, e não é. Então, há 5 anos atrás, você ainda estava na assistência como enfermeira? Não, eu já tinha um cargo de gestão, tá. só que ainda não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu ainda não estava assim, naquela busca por desenvolvimento. Eu comecei, na verdade, a buscar esse fator, me especializar em liderança, buscar conhecimento sobre isso, quando eu comecei a ter grandes desafios na minha vida profissional com as equipes que eu liderava. Mas na área da saúde tem isso? Na área da saúde. Não, que isso? Qualquer área, menos a área da saúde. E eu comecei a perceber o quanto eu precisava me desenvolver no fator emocional. Eu não tinha preparo nenhum emocional para lidar com gente. Eu não tinha paciência, eu não suportava. Eu pensava isso. Resolvia rápido. Isso, não, eu pensava assim, era simplesmente eu ocupar um cargo, eu gerar resultados e a gente esquece que lidar com pessoas. Manda ele, faz, acabou. Pronto, e não é assim. Comecei a ter grandes desafios.
Tinha muitas pessoas da minha vida pessoal que não acreditavam, né, no meu potencial. Sério? Nossa, no meu todos acreditavam. Vamos aplaudir. Vai lá. Claro. Então eu acho que na nossa jornada, Sua a família minha, é a diferente. sua, a do Laércio, acho que a jornada ela é muito parecida, né? Os desafios é esse. E eu sempre falo o seguinte, Ana, Laércio, a gente tem que começar com autodesenvolvimento, se conhecendo. Não adianta nada eu buscar, né, um monte de outros desenvolvimentos, um monte de outras coisas se eu não me conheço, eu não sei o que eu quero pra minha vida. Por quê? Você vai começar uma coisa, não vai dar certo, não vai gostar e vai mudar. Então, assim, eu tive grandes desafios, eu mudei muito como pessoa antes de mudar como profissional, porque isso foi uma consequência. Eu acho que quando você se transforma como pessoa, você aprende a servir. Vou dar um exemplo. Um convite para estar aqui no podcast hoje. A gente fica aqui o quê? 1 hora, 2 horas gravando. Tem gente que fala assim, você tá ganhando quanto para ficar lá perdendo tempo? Então aqui hoje a gente tá servindo com conhecimento. Ou então assim, nossa, você tá ganhando para se divertir. Exatamente. Nem é trabalho. Você trabalha ou só dá aula? E quantas vezes a gente já fez isso também sem ganhar financeiramente nada, mas a consequência a longo prazo é a gente estar aqui hoje com grandes parcerias, né, tendo resultado. Então, a jornada ela é muito desafiadora, sempre foi. Eu considero o fator ser mãe, mulher, um outro grande desafio que a gente tem que lidar com tudo isso para também ter resultados. Então, foi muito difícil, ainda é muito difícil, não é fácil, porque a gente só quer crescer, né? Quem é que paralisa é porque não quer ter sucesso. Então, eu acho ainda que existem muitos fatores que eu preciso desenvolver todos os dias. O fator inteligência emocional, tem gente que fala assim, nossa, você já se desenvolveu, né? É uma pessoa inteligente emocionalmente. Gente, eu falo que não tem ninguém que é inteligente emocionalmente. Me fale um momento aí seu, Vanessa, que você teve uma desinteligência emocional. Conta aí uma história que você se arrepende. Olha, por exemplo, já aconteceu inúmeras vezes, não foi uma, Você nem queria duas. falar uma só? Você quer? Num ambiente, assim, Alta em que performance. eu não pensava antes de falar. Por exemplo, numa reunião, né? A pessoa dava uma opinião que era contrária à sua, você já ia lá e cortava. Por quê? Porque eu tinha autonomia para isso, muitas vezes eu fiz isso. E talvez eu deixei de gerar resultado naquilo porque eu não ouvi outra pessoa. Então, hoje eu entendo que o fator de busca por inteligência emocional é uma coisa que a gente tem que praticar todos os dias. Não é fácil. Isso é com os clientes que a gente tem, com os alunos, com os colegas. Então, a gente tem que estar praticando isso todos os dias. Então, você hoje, já falou mim, mais que devia. Isso, já falei muito mais que devia. Hoje eu escuto mais. Até porque falar é uma coisa que eu já faço demais, né? Eu falo muito. Nossa, nem percebi. Nem Não perceberam, né? percebi, não. Eu já falo muito. Então, um desafio grande pra mim, que ainda é hoje, é o ouvir mais. E o ouvir mais tem muito a ver com se comunicar melhor, né? Então, eu tô buscando hoje ainda, pra eu crescer ainda mais o fator inteligência emocional e ouvir mais as pessoas, é algo que é bem desafiador pra mim ainda hoje. Que era muito e hoje ainda é algo que eu preciso estar desenvolvendo todos os dias. Porque todo mundo acha que a gente sabe tudo, né? Nasceu já sabendo. Nasceu sabendo, não é? A gente cresce todos os dias. Tá, Vanessa, então assim, alguém chegou pra você, falou alguma coisa que te incomodou assim lá no fundo da alma, Sim. E a E frase aí- era não vai dar certo. falou pra você não vai dar certo, aí tocou, você falou, peraí, Ajudou, né? não vai dar certo? Eu Pois vou fazer agora dar Eu certo. vou fazer dar certo, beleza. Aí você foi pro caminho do autoconhecimento, né? Cresceu, se entendeu, viu suas fragilidades e tudo mais, seguiu um outro caminho, arrependeu? De forma alguma. Tem alguma coisa que você fez que você fala, nossa, podia ter feito diferente? É possível, né? Alguma coisa. Sim, assim, claro que tem muitas coisas que a gente poderia ter feito diferente, né? Eu falo muito que essa questão minha de falar muito e às vezes ouvir pouco foi algo que eu poderia lá atrás ter crescido ainda mais se eu tivesse buscado antes tudo isso que eu busco. Então, assim, essa questão do desafio, que é bem desafiador pra mim, pro meu perfil comunicadora, é muito desafiador ouvir as pessoas. Então, lá atrás, isso me prejudicou muito, porque eu não ouvia nada. Eu sempre era aquela que falava, que tinha muita coisa pra falar e ouvia muito pouco. Então, eu acho que quando você deixa de ouvir, você deixa de crescer e deixa de aprender. Então, eu me arrependo disso.
Hoje é um desafio pra mim, mas eu consigo trabalhar isso em mim, sabe? Em algum momento isso fez você ser desligada de algum lugar, baixar uma posição, Já me fez... ser desrespeitada por Sim, alguém? já me fez ser desrespeitada, já me fez, por exemplo, me distanciar de pessoas que eu gostaria de estar perto, entendeu? Então, eu me arrependo disso. Porém, aconteceu, me arrependi e aprendi com isso pra não acontecer novamente. Isso que é o importante, né? A gente errar e buscar o quê? Evoluir com isso. E quem é a Vanessa antes e quem é a Vanessa hoje? Nossa, a Vanessa antes era uma pessoa totalmente insegura, era uma pessoa que não acreditava no potencial dela profissional de forma alguma, mesmo tendo muito resultado. Assim, eu já fui uma pessoa que tive muitos resultados, eu consegui emprego onde eu queria, eu nunca precisei entregar um currículo na minha vida, a não ser no meu primeiro emprego que eu fiz isso. Mas eu não tinha segurança, eu não achava que eu era aquilo tudo, que eu tinha potencial. Por isso que eu falo que o fator autoconhecimento foi transformador na minha vida. A partir do momento que eu olhei pra mim, eu acreditei que eu poderia, que eu era aquilo tudo sim, poderia ser muito mais. Isso fez muita diferença. Hoje, se você fala, Vanessa, quem é você hoje? Hoje eu sou uma pessoa segura, hoje eu sou uma pessoa que leva o conhecimento para as pessoas, que inspiro através dos meus resultados. Isso é um propósito na minha vida. Eu gosto muito de citar essa frase, assim, o meu propósito é inspirar as pessoas através dos meus resultados, não do resultado do outro. Sim. Então essa é a diferença, assim, hoje eu sou alguém que acredita muito mais no meu potencial. Entendi. Ah, é legal, Legal, hein? né? Uma vida boa, né, dessa menina. tranquila. Eu Nossa, vejo assim, Nunca teve que conflito. é isso? Eu tenho tanto perrengue na minha vida. Só quis matar uma pessoa na vida. O único problema que ela teve foi falar demais. Você não perguntou pra ela se ela já entrou no especial alguma vez, no cheque especial? Como é que Poderia- é? Sua Não, vida financeira? não, Como é que entrou. Não, Imagina, gente que do bênção. céu, é Uma sério bênção. isso? Quem olha, né? Quem olha do lado de Aí, lá, gente, acredita. ó, uma mentora exemplar. Tá vendo? Porque você não vai entrar em cheque especial, você não tem nada, nenhum problema muito sério, né? É porque a rede social hoje mostra isso, né? Acredita nisso, né? Porque, que nem ela falou, sou mãe, sou esposa, ninguém acredita que ela seja, Sim. assim como você, qualquer pessoa que tá do outro lado, né? Aham. Acha que já nasceu palestrando, se comunicando bem, não precisa estudar, não precisa ler. Você lê, né? Você tem livro em casa? Nasci assim, Não né? é? Nasci com conhecimento. E quem é a Vanessa mãe? A Vanessa esposa? Isso, a gente não mostra, né, os bastidores. Não. A Vanessa que surta com o filho, É. que às vezes surta com o marido. Super segura no trabalho, na hora de educar o menino, não sabe o que Você não acha faz. que... sabe? Eu fico imaginando a Vanessa olhando pro leite lá no fogão, olhando pro leite, de repente, cadê meu celular? Vira o leite e derrama. Essa sou eu. Então, Aham. é isso mesmo. Essa sou eu, vou fazer comida e tô respondendo no WhatsApp para que você veja queimou a carne. Por isso que ela falou que não sabia cozinhar. Na verdade, ela não tem prioridade Verdade, pra é cozinhar. verdade. É Prioriza a tipo cozinha. isso. É isso aí, é isso Mas aí. é isso, Legal. jornada de desafio, né? E você, Laércio? Ixi. Tem que te fazer pergunta ou você já vai resgatar lá do fundo do baú? É uma coisa interessante, né? Eu tava aqui pensando. Quando nós conversamos por telefone, você falou, Laércio, eu queria fazer um podcast com você e tal. Eu falei, o que é? Não sei o quê. Eu quero perguntar, mas tranquilo. Então eu falei, eu tô em São Paulo, hein? Você falou, não, pode vir pra cá, pra Goiânia. Tô aqui, né? Aí vim pra Você vê cá. que somos pessoas E é rápidas. legal. Em uma olha só. semana, executivas. nos Foi? Não juntamos. foi uma semana, Não, não. a Menos reunião uma foi semana. terça? Foi. Terça-feira. O Quarta... Laércio, não, eu posso ir nesse final de semana. Então, peraí, Demorou. que eu já vou Pode, resolver. olha que legal. E aí, tô Isso aqui. é o Laércio hoje, né? De O Laércio, atitude. então, olha que legal, o Laércio hoje, né? E o Laércio lá? Lá atrás, né? Você sabe, Ana, que eu venho de uma história, a família, lance de família não tem muito. Eu não tenho irmãos, nem irmãs, não tenho pai. Nem no RG, não tenho pai. Por isso que eu falo muito do processo de mentor. E aí vocês vão entender agora. Então foi sempre eu e minha mãe. A minha mãe começou com a vida dela profissional no salão de cabeleireiro. E aí eu ficava lá varrendo o cabelo, né? Varrendo o cabelo, ela sempre falava, muito cliente falava, varre, encosta lá no canto, no final do dia eu pego e jogo tudo fora, no lixo. E varria. E aí eu comecei a depois aprender a receber, mas sempre dentro do salão. Do salão, ela montou um mercado. Montou um mercado. A mãe Então, já é empreendedora. a minha mãe, na época, eles chamavam de... Não chamava de... Hoje nós chamamos de empreendedor, empresário, né? Antigamente chamava Comerciante. de... Comerciante. Dono de um negócio, comerciante. Não era cliente, era freguês. Eu tenho um freguês, eu tenho uma carteira de freguês, né? Então minha mãe tinha um mercado. E aí, a gente ia buscar mercadoria no Ceasa e tudo mais.
E eu comecei a ver que a minha mãe, em alguns momentos, ela não tratava muito bem os funcionários. Ela era um pouco rude, ríspida, e eles vinham, às vezes, fazer algo porque eu pedia, eu falava, e eles falavam pra mim, olha, só vou vir porque você tá falando comigo, porque você E você sabe que tinha a sua mãe é quantos anos, difícil. Laerte? 10 anos, 11 anos. Olha que interessante. Criança. Foi Era criança, Já era criança. líder. Criança líder. Era criança, exatamente. E aí, quando eu comecei indo pra faixa dos entre 12, eu não vou lembrar se era 12 e 15, mas não passou do 15. Porque já tem muitos anos, né? Faz pouco tempo, danada, olha só. E aí, quando chegou, acho que eu tinha uns 15 anos mais ou menos, na frente do nosso comércio, um rapaz abriu um salão e colocou pra alugar. E aí a minha mãe montou lá e meio que falou, Laerte, você vai tocar isso aqui. Então eu ficava correndo entre o mercado dela e o meu que eu tinha montado. E eu fui pegando muito gosto desse negócio. Aí montei barraca na feira e colocava as pessoas para trabalhar. Então a minha vida, ela sempre foi dentro do negócio, dentro do comércio, né? Então, o lance de saber negociar valor, prazo, essas coisas sempre foi envolvida. Tanto é que eu tinha barracas na feira e me perguntavam, você tem caminhão? Eu falava, não. E como você faz pra... Então eu pagava, tinha um cara que tinha caminhão, e as minhas barracas, sempre eu pegava barraca no final quase da feira, no meio da feira. Por quê? Porque ele entrava na feira recolhendo as barracas dele, recolhia as minhas e já levava para outra feira no outro dia, né? Então... E aí foi indo. Só que teve um dia, as pessoas falam da virada. Onde foi a virada? Não teve a virada, é um processo, né? E aí teve uma certa vez, eu estava no banheiro sozinho e estava pensando, eu acho que um cliente tinha falado um desaforo pra minha mãe e tal. Eu falei, mas será que eu quero morrer fazendo isso? Não queria morrer fazendo isso. E foi bem na época do colégio, o último ano do colégio, que eu acho que era o terceiro grau que chamava, terceiro colegial, um negócio assim, que já tinha que ir pra faculdade. Eu tinha 17 para 18 anos. Tinha que ir pra faculdade. Aí foi 3 universidades lá na escola, para quem quisesse ir fazer o vestibular. Foi o Unip, a Unip, a Embi Morumbi e a Uninove. Foram. Eu fiz o vestibular, não passei, acho que foi na Unip, eu não passei, mas passei em farmácia, não vou ser biomédica, né? Passei em farmácia, a enfermagem em primeiro lugar, farmácia em segundo lugar. Coloquei 2 opções. E passei na Embi Morumbi e na Uninove. E fui lá ver o resultado. Cheguei lá, tinha que fazer a matrícula no dia. E por que enfermagem, né? Porque eu acho que eu tinha vivido um processo com a minha avó e calhou que um dia uma técnica de enfermagem que trabalhava no Hospital São Mateus, que era perto onde a gente tinha mercado, falou que dava para eu trabalhar gestão na enfermagem. Porque ela falou, você pode trabalhar isso que você faz aqui? Então você já entrou já pensando em Sempre já pensei levar na gestão? Que legal. 2 coisas eu pensei. Uma foi que aí entra o lance de não ter o pai, né? O lance de querer ter um mentor. Dentro da faculdade, um professor me chamou muito a atenção. E eu comecei a fazer monitoria com ele. Então, o lance de dar aula. Sabe aquele lance de... Vou usar um termo aqui, que é um termo que usava-se muito, pagar um pau, né? Pagava um pau pra ele. Dar aula, aquela coisa. Ele me convidou para ser monitor. E eu fui monitor dele muitos anos. Acho que todos os anos da faculdade. Fui monitor, então sempre o lance da gestão e o lance de ser professor, porque eu era muito articulado, conversava muito no negócio da minha mãe, no comércio dela, né? Com os fregueses e dentro das minhas barracas, aquela coisa toda. E aí entrei na universidade. Quando eu formei, a universidade que eu dou aula hoje no curso de medicina Te chamou. é a universidade que eu formei. Que legal. Entende? Então eu formei na universidade e comecei a dar. Só que teve o lance do momento em que eu mesmo trabalhando como enfermeiro, porque eu fui enfermeiro assistencial, depois eu virei supervisor, depois eu virei coordenador, fui diretor de hospital, fui coordenador na universidade, passei por todos os... Mas eu acredito que o que me deu a base e por que eu falo muito de mentoria hoje? Porque se eu tivesse tido um mentor em todo o processo, eu acredito que eu tenha decolado um pouco mais. Mas você não seria o Laerte hoje. Pode ser. Isso. Era outra pessoa. Pode ser, porque provavelmente eu seria lapidado de repente de uma forma que ele estava enxergando, né? Então, essa foi a trajetória, com vários desafios, né? Diferente de você, eu nunca já fui para enfermagem querendo trabalhar com gestão. Eu sempre tive aquela mentalidade, todo mundo que forma enfermagem, eu quero fazer um curso para ir para a área da assistência, eu quero aprender a parte técnica. E quando eu cheguei na prática, eu entendi que não era isso que eu queria. E isso eu fui me descobrindo aos poucos, entendeu? Então, a gente tem um pouco de diferença nessa questão aí. Mas essa questão de empreender, hoje eu falei muito sobre empreender dentro da empresa que você está atuando. Muita gente acha que precisa ter um CNPJ.
para empreender. Não, você pode, dentro da empresa, levar inovação. Eu lembro, por exemplo, eu trabalhei uma época em uma empresa que eu era uma das enfermeiras e lá não tinha ninguém para tomar conta do SESMIT, né? Não tinha essas coisas. E eu fui criando projetos, eu não sabia nem como fazer projeto. Aí eu comecei a pesquisar na internet, como elaborar um projeto. Aí fui pesquisando e aprendendo. Um dia eu apresentei para a diretoria um projeto de reciclagem, onde conseguiu faturar um valor. Todo final de ano eles faziam festa de final de ano com esse valor de um projeto que eu implantei. E eu fui começando a entender, peraí, isso é muito legal. Sabe quando você faz uma coisa que traz um resultado, impacta e todo mundo comenta, você fala assim, nossa, eu posso fazer outras coisas. Ó, meu lado vaidoso, né? Isso é do ser humano, né? A questão do ego, todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer ser reconhecido, isso é um fator importante dentro da liderança. A gente quer que as pessoas produzam, mas a gente não reconhece quando isso acontece. Isso faz parte. Então eu fui me descobrindo, assim, sabe, aos poucos. Cada área que eu passava, cada empresa que eu trabalhei em uma empresa só 8 anos. E dentro dessa empresa eu mudei de cargo algumas vezes, cresci muito. Uma vez surgiu uma oportunidade, assim, em uma empresa que todo mundo sonhava em trabalhar aqui. Todo mundo falou, você é louca, como que você não vai? Eu falo assim, porque a empresa que eu tô hoje vai entrar uma consultoria. E eu quero grudar nesse povo, sabe? Eram as consultorias de São Paulo. Eu falo porque Ó, a valorização da consultoria de São Paulo. O nome da consultoria, Laércio Neves. O que acontece? Porque eu queria muito aprender, porque eu queria levar pra minha empresa. É a minha Legal, visão. Então, assim, eu poderia ganhar muito mais do que eu estava ganhando, mas a minha visão de uma empreendedora dentro da empresa era o quê? Aprender o máximo, pegar todas as oportunidades. Inclusive, a consultoria queria me contratar, mas por questão contratual não poderia. Então, eu fui, gerando oportunidade, cada oportunidade que eu tinha, sabe? Entendi. Então, e foi muito desafiador. Eu tive, assim, grandes coisas que eu me arrependi de ter feito, que eu poderia deixar de fazer. Só que hoje, quando eu atendo um cliente, eu falo assim, isso aqui eu não posso fazer, porque lá atrás eu fiz e me arrependi. Lembra que você perguntou? Tem alguma coisa que você se arrepende? Sempre vai ter alguma coisa que a gente se arrepende na vida. Até agora a Vanessa falou do que ela arrepende, exceto de falar muito e tal. Falar não fala muito, não. Ela falou que não. Eu ela vai arrependo de escutar. falar. Eu falei de falar muito. Não, você falou mas que assim, eu não posso falar tudo que eu falo. Mas você sabe uma coisa interessante, Ana? Que eu vejo muito, é assim, eu acredito que todo ser humano tinha que ter um negócio, ele precisava abrir um negócio. Nem que ele abrisse, sentisse a dor, fechasse e fosse trabalhar de empregado. Mas 90% das pessoas abrem e fecham Mas os precisa, negócios hoje, é importante. Por quê? É. Porque as Nos dois pessoas, primeiros anos. as pessoas não conseguem entender. Eu sempre estive do lado do contratante e do contratado, né? Então, lá atrás, vendo que minha mãe passava com um negócio, hoje, né, tendo essa visão também, as pessoas, infelizmente, quando elas entram como empregado. Então, naquela época eu via minha mãe falando assim, por exemplo, vou dar o exemplo de R$50. Entrava R$50 e aí os funcionários achavam que aqueles R$50 era da empresa. E ela não entendia que aqueles R$50 ele ia ser diluído, não é? E a mesma coisa, quando a gente olha, de repente, um hospital, trabalha no hospital, ela teve faturamento de 1 bilhão. Entendi. Você viu a conta de luz quanto era? Você viu quanto, entendeu? Quanto sobrou? Entende? Então, eu acredito que esse seria aí um processo. E acredito que por isso que dentro da gestão, eu acredito que eu consiga ajudar instituições, porque passei por muitos processos dentro da gestão, com falhas, né? Porque gestão é isso. A gestão e a liderança são posições isoladas, solitárias. Ser um líder e ser um gestor é solitário. Por que solitário? Porque se você não tiver condições de ter um mentor, você está perdido. Você não pode compartilhar com pessoas. Você não pode compartilhar suas dores com algumas pessoas. Sim. Entende? Nem todo mundo consegue escutar. E nem todo mundo que é gestor dentro de uma empresa tem essa mentalidade. Imagina. Às vezes você quer discutir sobre alguma coisa e as pessoas estão com a mentalidade muito fechada ainda. E principalmente você, que já veio com esse pensamento antes da faculdade de trabalhar com gestão. Imagina, você assumiu o seu primeiro cargo, já tinha todo esse desenvolvimento e chegar lá com pessoas no mesmo nível de hierarquia, com pensamentos totalmente Agora, diferentes. sabe uma coisa legal? Quando eu cheguei para assumir uma unidade de emergência, eu saí da faculdade, comecei a dar aula na universidade, mas aí eu tenho que ter a experiência hospitalar.
Eu cheguei e falei pro pessoal, não sei pulsionar um acesso, não sei nada de uma parada cardiorrespiratória. Formei. E eles assim, ó, e eles com o braço cruzado me ouvindo, os técnicos de enfermagem, todo mundo me ouvindo, papapá, mas aí, onde eu ganhei eles? Tudo que for de gestão, vocês jogam pra mim. Aí eles se soltaram, se aliviaram. E tudo que for relacionado a tal coisa, eu quero que vocês me chamem pra fazer com vocês. Quero aprender. Quero aprender. E que aí, esse que é o lance. Que eu acredito É que fica... humildade. E uma coisa interessante, veja a dor. Qual é a dor dos outros? Então, de repente, alguém que está nos acompanhando aí, o cara manja muito de psiquiatria. É bom na psiquiatria, tem expertise na psiquiatria. Só que ele não manja, por exemplo, pediatria. Sim. Apresente o que você tem de bom, fale o que você tem excelência e fale assim, e você, o que você tem de excelência? Vamos trocar? Porque isso faz com que dentro de uma sala as pessoas passem a te respeitar também. Porque se você chega sempre falando que, olha, eu tenho muita expertise nisso, mas você não tá ali de repente para se doar, como você falou do servir, aí você vai ter os empecilhos. Entendi. As E alguém dificuldades. já assediou vocês, assim, tanto um assédio moral, Que teve algum isso, momento, né? Moral, assim, sim. Sexual, não. sexual? Não. Eu, Moral, pelo menos... sim. É. Não, eu também moral sim. Moral, Sexual, não. moral já. E que, infelizmente, eu acredito até que todos nós aqui já tivemos. E é toda a população, eu acredito. O que faz a diferença é que, em alguns casos, as pessoas entendem como um feedback. As pessoas entendem como não entendem como foi um assédio isso, entende? O sexual, por exemplo, pode ser que de repente a pessoa entendeu como um elogio, mas não foi um elogio, foi uma maldade. O cara fez na maldade, ou a mulher fez na maldade. Então, dentro do mundo corporativo hoje, existe muita questão, por isso que hoje o compliance está crescendo tanto, né? Aquela questão de conflito de interesse e tal. Precisa ter um duplo cego, é importante isso, porque senão vai ter um assédio. Tem um aspecto de assédio. Larcy, também a questão do assédio, existe o nosso posicionamento em relação Como a você isso. reage? Como você reage diante disso? Então, assim, eu lembro de uma cena de assédio moral por um chefe que, assim, de apontar o dedo, falar alto, gritar. E naquele momento eu já estava buscando desenvolvimento, eu já sabia lidar com pessoas, já se ligou, estava né? aprendendo, já me liguei como que eu ia reagir diante disso. Como que eu reagi? Com total respeito, jamais se agir no mesmo tom que aquela pessoa. Ele ficou envergonhado e me pediu desculpas na frente de todo mundo. E era meu chefe. Todo mundo pensou assim, vai mandar ele embora agora, né? Porque eu fui muito firme, mas com total educação. Então, isso aconteceu uma vez, esse assédio moral comigo, nunca, esses anos todos trabalhando. Por quê? Porque eu sempre me posicionei. Dentro do ambiente hospitalar é muito comum, a gente sabe, assédio moral médico com outros profissionais. Isso é muito comum. E comigo nunca aconteceu, porque eu sempre me posicionei em relação a isso. A gente também tem que aprender a se posicionar, não deixar as pessoas... Que não tem a ver com isso, gritar, né? Não tem a ver de com... forma alguma. Não, posicionamento. Né? Posicionamento é isso, é você não deixar as pessoas te assediar ou você saber lidar com isso. Porque o lidar é o mais difícil, né? Eu sei que a história é de vocês, mas só puxando um gancho, sofri assédio por 13 anos. Então, em um determinado momento, esse gestor, ele foi dar um feedback. Pode ver. Em 2 colegas. E ele chamou todo mundo da equipe para assistir o feedback, junto com alguns clientes. Tipo gladiador, Tipo né? Vamos arrancar a gladiador, cabeça. vamos arrancar a cabeça. E todo mundo com muito medo, ficou todo mundo de cabeça baixa. E esses 2 colegas lá na frente, do lado dele, ele falando um monte de coisa e todo mundo quieto. E aí eu olhava assim e fazia assim, ó. Era esse movimento, eu não conseguia me conter, sabe? E aí eu cruzava o braço e fazia nada. E o negócio não parava. Aí eu levantei, aí ele perguntou, senta. Aí eu falei, eu não vou sentar, eu vou sair da sala. E eu não falei nada, eu só fiquei por uns minutos só, cruzando o braço e fazendo assim, né? Ele era o seu E superior discordando, direto. Não, ele era o supervisor geral, o diretor da empresa. E eu saí da sala já sabendo que eu ia ser demitida, né? Porque, enfim, você fala, não, eu vou ficar, eu não vou continuar aqui, eu vou sair. E depois desse acontecimento,
tudo que acontecia na instituição era responsabilidade da Ana Cláudia. Sério? Porque ela que deve ter conversado com a Vanessa pra Vanessa ter feito isso. Ou ela que deve ter articulado com o Laércio porque é isso. Ficou uma perseguição. E virou um período de 13 anos de perseguição. Não tinha como ele me desligar, porque apesar de ser o diretor, existia uma matriz maior, né? E os meus indicadores, meus KPIs, eram o melhor da instituição por 13 anos. Então, assim, não tinha justificativa para isso acontecer. E quando eu abri a empresa, que querendo ou não é no mesmo segmento, esse assédio piorou assim 100 milhões de vezes. Praticamente eu ia 2 vezes na diretoria para conversar, para receber um feedback sem nenhum motivo. Não era às vezes eu nem estava sabendo de alguma coisa, mas era atribuída a mim. E eu tive que, enfim, querendo ou não, eu me posicionei e falei assim, professor, então prove que eu fiz isso. Se o senhor realmente tiver como afirmar de que essa responsabilidade me cabe, eu estou aqui para assumir essa responsabilidade. Você sabia eu já, sabia que não era eu, enfim, eu estou aqui para assumir. Então, assim, se o senhor realmente tiver algum motivo real para eu estar aqui, a gente conversa, mas eu não tenho motivo para estar aqui conversando com você pela 18ª vez durante o período. E aí, enfim, no final ele acabou que viu que não tinha como fazer o desligamento, porque realmente não tinha motivos Agora é engraçado reais. que você fez uma pergunta pra Vanessa sobre a inteligência emocional, né? Você teve que ter aí durante... Ufa, nós temos que pagar conta. Sim. Nesse período, eu precisava pagar conta. Você tinha já família? Não, solteira ainda, né? Não era casada, não tinha ainda empresa quando começou. Então, assim, eu não posso ser desligada, mas ao mesmo tempo eu não vou deixar que isso aconteça, que seja humilhante pra mim, porque realmente, e aí todas as vezes eu me explicava com muita polidez. Olha, professor, você me desculpa, mas eu acho que o que você tá falando não tem realmente relação com o caso. Não é o caso. Aqui nós não temos que fazer a pergunta pra você, mas já que... Vamos quebrar esse protocolo aí, né? Na verdade, que é um bate-papo. Vamos quebrar o protocolo. Em algum momento você imaginou assim, isso é normal, isso deve acontecer mesmo? Não, eu já sabia que não Que era não porque era. não acontecia com os outros. Tá. Ninguém, ao ponto de eu ser chamada para falar que não podia ter envolvimento com um colega de trabalho, porque nos bastidores estava falando que eu estava com um determinado colega. Pra justamente ter algum motivo pra Pra ele ter falar. um motivo, eu Gente. falei, não mesmo. E antes disso, antes desse episódio dele pegar você como dito popular pra Cristo, né? Como falam, né? Teve antes desse assédio moral iniciar o assédio sexual? Teve? Não, isso não, porque eu sempre fui muito dura e direta. Então era dele mesmo, né? era a característica dele. E aí nas reuniões coletivas, assim, porque tem a gente aqui que tá roubando nossos alunos e nós não vamos permitir isso aqui dentro. Isso era direcionado? Pra quem? A Ana tava no celular, fingindo que nem era com ela. Aí a Ana comprou um Chevette, pronto. Comprou um Chevette porque tava... Roubou nosso não é? aluno. Roubou os alunos. Bom, isso, roubando os alunos. E aí, enfim, eu na minha. Né? Porque você, eu falei, não. Ana, mas você fazendo. concorda, assim, que todas as pessoas que se destacam de alguma forma, em qualquer ambiente de trabalho, essa pessoa, como diz Laércia, pega pra Cristo. Árvore que leva pedrada tem bons frutos. Exatamente. Então, assim, já aconteceu igual do meu chefe direto, um diretor, foi essa vez. Mas era muito comum eu perceber isso de pessoas superiores a mim. Por quê? Porque eu sempre busquei ter um posicionamento de entregar mais resultados do que eu fui contratada. E aí as pessoas começam a te ver com outros olhos, querem te pedir ajuda, a sua opinião é importante. E as pessoas começam a ficar, ok, ciumadas, por que não pediu pra mim? Eu sou o chefe da pessoa, por que ela foi falar com fulano? Ela. Então, às vezes era algo que quem tinha que resolver é o fulano, e você ir lá e dava uma orientação. Na verdade, sempre fui uma boa influenciadora. Sim, isso é Com os natural. colegas, enfim, assim, o meu posicionamento sempre ficou muito claro. E eu não deixava de falar pro meu coordenador, né? Isso incomodava, né? E isso incomoda, porque acaba chegando, claro. né, até ele. Então, tudo que eu acreditava que deveria ser mudado, eu sempre interferia.
E isso realmente causou um desconforto. No entanto, que depois eu descobri que quando ele saiu da instituição, ele abriu um negócio igualzinho ao meu. Quem saiu primeiro? Ele saiu primeiro, depois ele voltou. E eu ainda estava lá. Ele voltou virado nos 70, né? Nossa! E aí, sim, também já estava no momento de eu dar adeus, né? Eu já estava E realmente... nessa época você já se desenvolvia, assim, buscava essa mudança comportamental sua pra inicialmente, empreender? inicialmente não, mas assim, nos 6 primeiros anos não, depois sim, né? Então, assim, foram muito tempo de assédio, muito. Mas, enfim, eu acho que eu consegui administrar emocionalmente isso, que não interferisse no meu outro trabalho, no meu objetivo maior. Eu falava, eu tenho que pagar a conta, eu vou ficar aqui por enquanto, e toda vez que eu for chamada, eu vou Criar uma estratégia, criar uma estratégia para poder convencer de que eu não estava envolvida. E realmente não estava, né? Mas enfim, é você estava falando isso, que né? não sofreu tanto. Eu falei assim, nossa, eu já tive tantos sofrimentos em vários aspectos. Eu também fui feirante. Olha que legal. Mas depois a gente Então, fala da na minha verdade, é o seguinte, o Laércio começou aqui contando a história de quando ele nasceu, né? história. Tá. Se a Quando eu gente nasci, for... não. Já tem muito tempo, né? Brincadeira. Assim, se a gente for contar a nossa história toda aqui, eu tenho certeza que vai dar 5 podcasts ou mais. Mas o importante é a gente trazer para as pessoas isso, esse posicionamento nosso, como que a gente, com a nossa história, como que a gente pode inspirar quem está nos ouvindo, a sua, Ana do Laércio, a minha, porque a gente sabe que perrengue todo mundo passa, todo mundo tem assédio, já sofreu assédio, tem suas dificuldades, algumas compartilhadas, outras não. Muitas vezes, por exemplo, a gente conhece a vida dos artistas, aí a gente só descobre algumas coisas quando tem uma biografia É verdade. divulgada. É E verdade. assim, Não ó, é? quando alguém me desafia, e eu não sei se vocês são assim, eu mostro pra ela de uma forma muito fácil de que ela tá perdendo tempo. Como? Sim. Mostrando que eu sou melhor que ela. Ponto. Meus indicadores, como gestora, como profissional, se é para lançar nota, frequência lá, todos os dias em dia, nunca tive um problema, né? Você sabe que eu sempre falo, a pessoa que não gosta de ser chamada atenção, tem aquelas pessoas assim, não suporto que chamem minha atenção, que me cobrem no trabalho. Não deixe isso acontecer. Entregue antes, faça o que você tem que fazer, cumpra as suas metas e pronto. Não vai ninguém te cobrar. Então eu sempre fui essa pessoa, eu não suportava ser cobrada. Laércio, quando você contou da sua história aí, que você já entrou na faculdade com um posicionamento, você já queria realmente entrar para a área da gestão. Qual foi a sua pior dificuldade? Assim, o que você falou assim, nossa, poxa, se eu tivesse um mentor, isso teria sido diferente, ok. Mas alguma coisa que aconteceu que você se arrepende? Eu quando não tinha, chegou em alguns momentos, por isso que eu falo da gestão isolada, solitária, da liderança, quando eu contratei e demiti pessoas nos quais eu valorizei mais a parte técnica e não valorizei tanto a parte atitudinal, comportamental. Entende? Então, eu acredito que se eu tivesse naquele momento tido a cabeça que eu tenho hoje, toda a expertise que eu desenvolvi hoje, se eu tivesse naquela época, eu provavelmente não teria desligado pessoas tecnicamente como foram desligadas, mas elas eram muito boas atitudinal, comportamental, relacionalmente falando, elas eram muito boas, entende? Então, eu acredito que essa falta, por isso que o lance do mentor, né? O mentor, se eu fosse lá e compartilhasse com ele, olha, eu tenho um cara que tecnicamente ele é excelente, comportamentalmente ele é excelente, mas tecnicamente, ou vice-versa, ele conseguiria me dar uma direção. Mas também antigamente, não falo de muitos anos atrás, pouco tempo, a gente não tinha o acesso à mentoria como a gente tem hoje. A gente não sabia nem o que era mentoria. Né? Assim, tipo, é uma pessoa que você se inspira, um pai, um tio. Isso, então assim, a gente não tinha o acesso que hoje a rede social proporciona, entrega. Tem como a gente conhecer pessoas que a gente jamais tinha possibilidade de conhecer, conteúdos que a gente jamais teria acesso que hoje a gente tem. Então, quem tem oportunidade hoje e não busca, é porque realmente não quer crescer. Antigamente era muito difícil. Se você quisesse um curso, você tinha que gastar, ir para outra cidade. Você tinha que sair da sua casa, deixar seus filhos. Hoje não, você vai ali, coloca aqui, ó, 1 hora, você tá dentro do carro, você tá ouvindo um podcast com conteúdo que pode transformar o seu dia, né? Transformar a sua semana. Uma fala muda às vezes. Muda. Quantas frases que a gente fala aqui, que a gente cocria uma frase aqui, que a gente ouviu de alguém no podcast, no vídeo.
Por quê? Porque a gente começa a buscar esses conhecimentos. A gente leu no livro, não é verdade? Verdade. Quantas vezes eu sento aqui com a Ana Cláudia, por exemplo, a gente vai bater um papo de um livro que nós duas lemos. A gente tem visões diferentes. Exato. Então- E se você ler o mesmo livro depois Você vai de ter outra alguns percepção. anos, você vai ter Aham. outra percepção. Outra porque é Verdade. outra pessoa, é outra Verdade. Vanessa. Exatamente. É isso mesmo. Então, Isso assim, essa jornada, assim, aí se eu fosse contar a minha história, vocês iam rir muito, né? Enfim, porque, na verdade, tem muito perrengue. Foi legal o Sério? dia que nós fizemos o curso aqui no Muito ITH ano bem. passado, que você veio e falou no Contou, começo. né, Eu não sabia história. daquilo. E foi tem legal. muito mais. Sim, e assim, é bacana, sempre igual a gente fez aquele curso, ela veio e contou, assim, 10 minutos a história dela, como que surgiu o ITH. E isso é muito inspirador. Tinha pessoas que estavam lá e falavam assim, nossa, que legal, já conheci o ITH, eu não conhecia a Sabia história da disso. Ana. E talvez nunca se conectou Exato. porque não conhecia a sua história. Então, histórias inspiram, né? Você sabe, Ana, que todas as vezes que nós, isso serve para todos nós que estamos aqui, todas as vezes que a vida começou a ficar muito tranquila, você tem que se preocupar. Sim. Por quê? Porque significa que Satanás deixou do jeito que ele quer, que é você numa zona de conforto. Porque Deus, ele não quer você dentro de uma zona de conforto. É Entende? verdade. Então, Deus, quando as coisas estão ruins, quando o mar tá balançando, você fala, Deus tá aqui dentro. Laércio, deixa eu te falar uma coisa, cara. O que eu vejo? Olha, pra você ver, minha vida sempre é um furacão, tá? Sim, sempre é uma decisão, é outra, é um desafio. Era health, era só pós-graduação, foi pro EAD, foi pra faculdade, construiu o prédio, enfim, foi pro curso técnico, enfim, é coisa demais. E eu descobri que o meu conforto está no agito. O que é desconfortável pra todo mundo, Aham. né? Você fala assim, meu Deus me livre, eu não quero viver essa vida nunca. É o confortável pra mim. É até o Então- que você falou, eu não me desligo. Eu viajo com a família, eu não me desligo do trabalho. Tem muita gente que fala assim, meu Deus, é louca, mas talvez é o que você falou. Lembra que a gente conversou no outro podcast sobre a pessoa passar no concurso e aquilo ali Tá pra tudo ela bem. tá tudo bem, ser o que ela Isso. faz ela feliz. Então, A isso é gente vai ter os importante. momentos de desconectar por completo, Sim, é óbvio, né? sim. Eu também tenho isso, mas de uma forma geral, esse agito Uhum. me deixa muito mais confortável. O meu desconforto se tá na mesmice. E agora você Aham. consegue entender que muitas vezes o que acaba acontecendo? Quando você está com seus filhos, você provavelmente você não quer dormir, Uhum. você quer curtir. Quer curtir. Quando você vai para uma Até viagem, meia-noite. você quer curtir, você quer ir na praia com eles, você quer curtir, você quer correr, você quer fazer coisas, não é? Então é a mesma coisa Deus com seus filhos. Sim. Deus quer colocar, por quê? Porque quanto mais eles curtem, eles têm experiência. Quanto mais lugares você leva ele, eles têm experiência. Sim. Quanto mais desafio você dá para eles crescem, não é isso? Deus olha da mesma forma para os filhos. Os nossos desafios são isso, né? As nossas Quando, experiências de quando crescimento. Deus quer nos abençoar, Ele manda pessoas. Quando Satanás quer te pegar, ele manda pessoas. Seja seletivo. Sim. Saiba trabalhar com pessoas, saiba selecionar pessoas. Isso é muito Isso forte muito- mesmo. é. Essa questão, pessoas sempre estão envolvidas na nossa vida em tudo. É você que tem que selecionar. A gente tem que Entende? selecionar. É a É o questão das livre-arbítrio, escolhas, né? né? O É, livre-arbítrio. o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é importante. Nós precisamos entender. Todos podemos fazer o que quiser. Todos. Uhum. Mas todos temos uma consequência. Sim. Né? Estarmos aqui hoje, podemos ficar aqui, temos uma consequência. Sim. Sair daqui para um boteco, não quero vir gravar nada e para um boteco, eu posso, mas eu tenho uma consequência. Sim. Então tudo tem uma consequência, É entende? questão de escolha, né? Se você Exatamente. escolhe hoje, É a vai prioridade. gerar Mas é importante resultado nós futuro. entendermos isso. Quando vocês estiverem, quando nós estivermos dentro de um processo de tá muito legal as coisas, tá muito bacana, agora tranquilizou, se desconforte. Se se desconforte. movimente. Satanás te ganhou, É verdade. entendeu? Ele te deixou ali com as vendas nos olhos, não tá enxergando mais nada, E tá tudo certo. não é? Laércio, e eu sei que você tem umas meninas lindas. Duas, viu? Pois é. Me conte o que é o Laércio Duas. pai. Olha, você sabe que o maior desafio, eu acho, é que porque, como eu não tive, eu fico imaginando como que eu devo ser, né? Porque é muito legal quando você tem o pai, o herói, não é? E aí você sabe mais ou menos como você tem que ser com o seu filho. E eu não tive, né? A referência. Eu não tive. Então, eu gosto de trabalhar bastante uma questão de prepará-las, né? De prepará-las. Prepará-las como? Eu sempre pensei assim, as minhas filhas, elas sempre andaram de ônibus, elas andam de carro, mas andam de ônibus,
andaram de ônibus, andaram de metrô, já foram numa comunidade, já foram inclusive onde eu nasci, foram conhecer ver a história. tudo, precisam conhecer tudo. Conhecem pessoas boas, pessoas ruins, conhecem tudo. Justamente para elas entenderem que o mundo é o quê? O mundo, ele é de diversas pessoas, né? Exato. Mas desse tudo, nem tudo vem para dentro de casa. Entende? Não são todas as coisas que vêm para dentro de casa. Então aquele lance do que acho que todo pai e toda mãe faz, né? Ah, mas todo mundo. Você não é todo mundo. Tem aquele lance? A frasinha do Orkut, né? Você não é todo mundo. Todo mundo tem celular. Não é? Então eu acredito o seguinte, eu não passo tanto tempo com as minhas filhas, mas o tempo que eu passo com É de elas qualidade. é um tempo de qualidade, né? Isso Então, é importante. é o mais importante. E é esse lance, a dificuldade de nós sermos pai e mãe, né? Porque eu não quero ser amigo das minhas filhas. Eu acredito que elas vão ter muitos amigos pela vida, né? Eu quero ser pai delas, porque o pai é o pai, entende? Não é amigo. Amigo, o tio da perua pode ser amigo, o tio pode ser amigo, a prima pode ser amiga, não é? Pai. É pai. Eu sou pai. Pronto, e acabou. Entende? Quando alguém me pergunta assim, Laércio, por exemplo, eu tô dando aula, não sei o que, não pode, não sei o que, eu sou seu professor. Mas eu sou seu professor, eu não sou seu amigo, eu sou seu professor. Quando eu tô trabalhando dentro, Laércio, você é um paizão. Não, eu sou seu chefe. Eu sou seu coordenador, eu sou seu enfermeiro, eu não sou seu pai. Eu sou pai das minhas filhas. Ponto. Eu sou funcionário da empresa. Ponto. Exato. Entende? Então a definição de pai é muito pesada. A definição de mãe, Ana, você é uma mãezona pra nós. Não, eu só tenho 2 filhos. Exato. Eu só tenho 3 filhos, que já dá trabalho. Quando, Não é? quando a Ana pergunta assim, quem é o Laércio pai? Eu só penso o seguinte, ser pai e mãe, eu falo que é um laboratório pra mim que fala de liderança. Verdade. Porque a gente que tem criança sabe, se você fica no celular o tempo todo, aí você fala assim, não pode ficar no celular, mas você fica, mamãe. Não é? Mas você faz, papai. Por que eu não posso fazer? Não pode xingar, mas eu vi você Mas xingar. eu vi você. Mãe. Por exemplo, uma vez aconteceu, eu tava muito brava com meu esposo, sabe? Muito nervosa mesmo. Aí eu tô lá triste, minha filha falou assim, mamãe, o que foi que você tá triste? Aí eu falei assim, seu pai brigou comigo. Aí ela falou assim, mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Ele brigou com você porque ele te ama, porque ele quer o seu bem. Não é assim que você faz comigo? Porque quando eu brigo com ela, eu falo, eu tô falando com você alto, tô brigando porque eu quero o seu bem. E ela tem 6 anos. Então, eu sempre falo que é um laboratório, a gente é uma vivência, assim, todos os dias. Você, muitas vezes, lá no ambiente de trabalho, você quer falar uma coisa e fala assim, eu não posso fazer isso porque minha equipe tá toda aqui. Eu tenho que ser exemplo. Um pastor e um padre. Mesma coisa, né? Tem gente que fala assim, mas tem nada a ver, ele é padre. Tem sim, ele é o líder da igreja. Ele tem que dar exemplo, entendeu? Ele fez uma escolha de ser um líder religioso. Então, a escolha que ele tem que dar é o quê? Dar exemplo. Mas ele é um ser humano. Tudo bem, é um ser humano, mas foi uma escolha. A nossa escolha é de ser gestor de uma equipe. Então, a minha escolha é eu ter comportamentos diferentes dos meus colaboradores. Senão, eu não sou um gestor. E se eu sou pai e mãe, é a mesma coisa, né? A gente toda hora vai fazer uma coisa, a gente tem que pensar assim, peraí, minha filha tá olhando. Se eu fizer isso, ela vai fazer igual. Entendeu? Então, assim, existem coisas assim mínimas que às vezes eu esqueço que eu faço e eu falo pra ela que não pode e ela vem e me fala. Mas, Vanessa, sabe uma faz, coisa? Você fala passou mesmo. pelo home office, né? Sim, passo ainda, não vivo. Você tem muito. 2 filhos, né? Que estão sempre aqui dentro da faculdade, né? Acompanhando todas as coisas. Eu também levo as minhas filhas para os lugares que eu vou, né? Então, o que acontece? Uma coisa bem bacana para nós aqui. 2 coisas legais. Primeira, que eu penso dessa forma. Eu não penso em deixar herança para as minhas filhas. Eu não trabalho para deixar herança para elas. Eu trabalho para deixar um legado para elas. Um legado de quê? Delas conseguirem estar dentro de lugares e as pessoas falarem assim, você é filha do Laércio? Nossa, que pai que você teve e tal. Um legado, né? Sim. Que eu acredito que vocês a mesma coisa, né? E uma outra coisa é, se nós chegarmos em casa à noite e você não puder falar pro seu filho o que você fez durante o dia, alguma coisa tá errada. Sim. Então, se você traz seus filhos para dentro da sua empresa, se a sua filha acompanha você trabalhando, se a minha eu levo também para os eventos e tudo mais, a gente tá no caminho. Eles parecem nas nossas reuniões. Na live, a Vanessa fazendo live comigo. Vocês nunca vão esquecer disso, né? Não, é verdade. A minha filha, assim, tô na live, ela aparece, ela fica assim, às vezes atrás da câmera. Posso dar oi? Posso dar oi? Na Aí, minha live, às vezes eu falo assim, ó.
Ou assim eu falo, ela vai, aparece, oi, tchau. E quando você tá na reunião que a pessoa tem 300 cachorros? Piada interna, viu, gente? Piada interna. Então, assim, isso é muito bacana. A gente entender que liderança sempre é exemplo, seja no ambiente de trabalho, né? Isso é fator comportamento. Eu tava falando antes pra Ana. Não importa as habilidades técnicas. Eu até citei aqui um pouco antes, Larissa, você estava gravando em outro lugar, que qualquer pessoa aprende uma habilidade técnica dentro da área da saúde. Você ensina uma pessoa a fazer curativo em casa, ela faz o curativo dela, ela faz uma autossondagem. Mas o comportamento você não ensina. Isso é uma decisão de cada um. Então, se nós decidirmos, né, ser exemplos, a gente tem que conectar o que a gente fala com o que a gente faz, na verdade. Eu e o Laércio faz de liderança. Tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, o que a gente precisa? É claro que é muito difícil pra mim. Às vezes, a gente sabe que lidar com marido, né, esposa, filho, não é fácil. A gente tem os momentos que a gente surta. É mais desafiador do que é mais desafiador. Então, assim... São pessoas que conhecem mais a gente, né? Às vezes você pensa assim, nossa, lá no meu ambiente de trabalho tá tudo certo, eu tô conseguindo lidar, mas aqui em casa eu não tô conseguindo. É o que você falou. É ali que você está no desafio, você não tá parado. Então tá tudo certo. Você sabe que eu ouvi esses dias uma coisa legal? Você, quando é um gestor, ou quando você monta uma empresa, enfim, você vende a sua ideia para os seus colaboradores, para os seus clientes, seus colegas, seus parceiros, enfim, sei lá. E você preocupa muito pouco em vender a ideia para a família, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, assim. Porque a gente acredita que se ele é família, ele tem que apoiar. Junto, né? Obrigatoriamente tem que apoiar. Então você não preocupa. Por isso que é comum a gente ver ninguém apoiar, né? E aí, às vezes, você vê esposa que não apoia o marido porque ele viaja muito, porque ele trabalha muito, porque ele tem muita reunião. E do mesmo jeito, o marido que não apoia a esposa porque ela não tá dentro de casa, porque ela não é a mãe que ele imaginava que ela deveria ser, que ela não tá tão presente na vida dele como deveria estar. Então, às vezes, assim, é muito mais falha nossa de entender que a nossa família também são nossos clientes, entre aspas, também são nossos parceiros. Sim. E a gente tem que vender a nossa ideia, o nosso legado, né, para eles também. Por quê? Porque aí, se hoje se eu tô passando um perrengue, a família toda tá passando. Mas eles vão entender que daqui a um tempo, quando eu colher fruto, todo mundo vai colher também. E a gente vai viver tudo junto, né? Então, se eu não tô presente, eu posso não estar de corpo, mas eu tô presente porque que ele tá me apoiando. Não, fica aí mesmo, pode ficar até mais tarde, não tem problema. Não, eu cuido aqui das crianças. Eu resolvo e tal. Exatamente. Então, a gente tem que preocupar também em vender o nosso legado, a nossa empresa, o nosso negócio para nossa família. E o apoio do outro tem que vir por uma frase. O apoio do outro tem que vir por uma frase. Você vai entender, quando eu falar, você vai entender. Faz sentido pra você? Sim. O apoio tem que ser nisso. Eu quero comprar uma bicicleta, porque agora eu quero começar a fazer bicicleta, tal. Pode ser que, de repente, você não concorde com ele, mas faz sentido pra ele. Então, faz sentido pra você? Ok, então vamos se organizar e vamos comprar essa bicicleta. Tem uma frase que eu ouvi esses dias, eu achei muito bacana. A gente é criado desde criança, quando o filho pergunta assim: papai, por que você tem que trabalhar? Mamãe, por que você tem que trabalhar? Para pagar as contas, para trazer dinheiro para casa, para você comprar seu videogame, para você ir para a escola. E aí a gente cresce que trabalhar é uma obrigação, é algo difícil, é algo dolorido, é algo ruim. Por isso que o propósito hoje é algo tão difícil de ser encontrado, né? A gente é criado para isso. E aí essa pessoa do vídeo falou assim, quando eu saio para trabalhar, ele é palestrante internacional, ele falou assim, meu filho fala, papai, por que você tem que trabalhar? Ele fala assim, porque o papai ama trabalhar. Porque o papai ama ajudar as pessoas no mundo. Você sabia que tem muita gente que o papai fala sobre isso e acontece isso. E a criança vê o pai... despertando, né? Aquele trabalho do meu pai, ele é um herói, entendeu? Então, assim, eu acho que tem gente que sai de casa e fala, vou pra guerra. Aqui, ó. E quando vou pra luta. Ó, acorda cedo. Onde você vai? Vai trabalhar no hospital. Infelizmente, eu vou trabalhar. Tipo isso, né? Aí você passa na cultura, né? Exatamente. Infelizmente, eu tenho que acordar pra ir. Acordar e trabalhar e não ter aquele entusiasmo, assim. Eu tô indo fazer o que eu amo fazer, que é o que vai trazer resultado. E cria aí uma cadeia, né? Porque passa pra criança, que passa pros... Exatamente. E a gente cresceu assim. Nós somos hoje adultos que crescemos ouvindo isso dos pais.
brinca comigo, não tem que trabalhar agora. Tipo assim, está muito ruim o meu trabalho, mas eu tenho que fazer, que eu tenho que pagar a conta. Ou Então, seja, tudo que se a gente chegou até aqui, tá tudo envolvido com a nossa história da infância. Tudo. Né? Então, assim, às É vezes os ligação. comportamentos da Nossa. vida adulta É. se relacionam com coisas que aconteceram lá. Sim. Acho que você vai ter que trazer um psicanalista aqui É. uma hora. Inclusive, fazer uma assim, entrevista. questão de 20%, em média, tem estudos que mostram que cerca de 20 e poucos por cento dos nossos comportamentos na vida adulta é totalmente influenciado pelo que a gente viveu na infância, Isso né? é verdade. Então é isso, e a gente tem que começar a pensar nisso. Olha que bacana, hoje a gente tem a mente de criar nossos filhos assim. Nossos pais não tiveram essa oportunidade, então eles não podem ser julgados. Sim. Então eu sou E assim. tentaram fazer da melhor forma possível. Exatamente. Eram os instrumentos que eles tinham, né? E As muita ferramentas que eles gente tinham. gosta de pôr a culpa nos pais. Eu sou assim porque minha mãe fez isso. Porque, por exemplo, o Laércio não tem. Você acabou de dizer pra gente, não foi criado por um pai, não tem essa referência. E não é por isso que ele se tornou alguém ruim. E se eu te contar que minha mãe é analfabeta? Meu pai é analfabeto. Você acredita? Analfabeto. Então, e é interessante isso, né? Porque poderia, de repente, fazer. Né? Não Bom, conseguia escrever. Tudo errado. Gente, então acho que. Acho que é isso, É né? isso, é Esse, muito- assim, é muito legal. Quando a gente começa a falar de Nossa, história, é muito bom. não tem fim. Não Mas sabe tem. uma coisa que me chamou a atenção aqui? Acho que deve ter chamado a atenção de todo mundo também, que não tem uma garrafa de cerveja aqui, nós estamos falando, né? A gente Isso, fala mesmo sem providencia, cervejas. Ana, por favor. Não, você vê, a gente Isso é fala porque a gente sem nem bebe, cerveja. né? Não bebe, porque se a gente bebesse uma cachaça, tivesse cerveja aqui. Era o dia inteiro. Porque eu tava vendo esses dias no YouTube, tem dois caras de podcast lá que os caras botam cerveja, uísque e tal. Eu sei. Dá 5 horas de Mas podcast eu com a acho gente. que se a gente botar um café aqui também vai, hein? Tá tem doido? café ali, Não, ó. já É tomamos só tanto pôr aqui café na ali, mesa. tá doido. Um cafezinho. Foi ótimo o bate-papo. Muito né? legal. Acho que- Assim, a gente, quando fala da história, a gente quer muito mais saber, Sim. até porque tantas pessoas ainda estão passando por processos parecidos com o nosso ou ainda estão na fase inicial. E quando a gente conta a nossa história, ela fala, nossa, não acredito que ela passou por isso também. Uhum. Eu tô passando por isso. Então, eu realmente isso vai... Tô no Olha, caminho. tô no Sim. caminho, faz parte. Olha como ela fez pra superar aquele problema. Nossa, então eu posso agir dessa forma também. E assim, é muito Isso é muito difícil, bom. né, Ana e Laércio, chegar um momento da nossa vida pra gente poder ter coragem de contar a nossa história. É. Porque pra gente ter essa coragem, Cria-se um preconceito um pelo outro, né? preconceito, porque a gente fica muito pensando no pré-julgamento das pessoas. Então, assim, é um processo, vive do seu jeito, busca evolução, porque resultado... Só que é o todo seguinte, mundo viu? tem. Você não vai poder entregar currículo aqui, viu? É mesmo? Não, você não, porque ela já viu que você fala bastante, ela pensou assim, não vai trabalhar, vai Vai conversar. falar, ó. Cadê a Vanessa? Tá conversando Olha, aí no se a corredor. Ana quiser me contratar, fica aqui só no podcast. Pronto aí, ó. Ai, pronto. O meu Pronto. currículo já tá ali, ó. 5 podcasts por dia, imagina. Então, o papo tá muito bom, mas vamos encerrar, né? bom. Porque assim, já tem 1 hora que a gente tá aqui Gente, conversando. vai ter que Só dividir pra em vocês episódios. entenderem, o plano era pra ser 40 minutos no máximo, né? Enfim. Mas a Vanessa conversa demais, gente. A próxima vez eu vou pensar sobre Faz um levar próximo ela. sozinho. Pode Você, ser, né? depois é ela. Obrigada, Lércio. Obrigado. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Assim, contar da Ana. história de vocês, eu acho que é muito importante pra nós, para as pessoas que estão assistindo. Enfim, vocês ainda vão ter muita oportunidade em ver os perrengues no dia que a Vanessa puder contar um pouco mais, porque ela deu Sim. escondida, mas na próxima ela vai Vou soltar contar os mais, perrengues, né? que não são poucos, E viu? o Lércio também, viu, Lércio? Eu vou fazer uma lista pra poder lembrar, né? Porque são tantos. Colocar ali na frente ali. Mas Então foi tá. ótimo. Até mais, pessoal. Tchau, mais. Obrigada, pessoal. obrigada. Valeu. Tchau.